Glória a Deus. Pode se assentar. Eu não faço isso sempre, mas enquanto eu orava eu senti de te lembrar, ou então para você que nunca ouviu dizer pela primeira vez, que nós temos o privilégio de todas as refeições que fazemos em nossas famílias, a família dos pastores, lembrar de cada dizimista, cada ofertante, mas cada irmão da nossa igreja, cada empresário, cada contratado. Nós todos os dias temos o privilégio de dizer: Senhor, nós somos gratos pelo teu povo, e declaramos que sobre o teu povo está a sua bênção. Quem crê nisso, diga amém. Então eu quero declarar o shalom de Deus sobre a sua vida, amém? Já deu shalom para quem está ao seu lado? Dá um shalom aí, bem entusiasmado, dá shalom. Olha para cá, que paz, coloca a mão como quem está recebendo, que paz, prosperidade, plenitude e saúde seja sobre você, seja sobre a sua família, seja sobre a sua vida profissional, ministerial, sobre o seu GC, que o shalom de Deus seja sobre nós. Quem crê, diga amém bem forte. Uma semana de primeira não começa? Começa quando? Uma semana de primeira não começa na segunda, começa no domingo. E em que lugar? Nesse lugar, na presença dEle, com os irmãos, recebendo a palavra de Deus. Então eu quero declarar, sua semana já começou de primeira. Sua semana já começou abençoada. Sua semana já começou diferente. Amém? Eu creio nisso. Amém? Sua semana já começou também com a notícia que, segundo todas as pesquisas e o relatório do ranking da FIFA, o primeiro time do mundo é o Palmeiras. Saiu essa semana, virou notícia. Preciso lembrá-los dessa boa notícia. Chorem o que chorar, venha o vento o que vier. Isso só vai aumentar, é daqui para frente, é só para frente. E um abraço para os tricas também, de ontem. Brincadeiras à parte, não fiquem bravos comigo. Amo os corintianos, amo os são paulinos, os santistas, os flamenguistas, os torcedores da portuguesa. Tem português ainda? Brincadeiras à parte, é sempre bom estarmos aqui. E a gente tem um privilégio de poder nos encontrarmos aos domingos e começar a semana recebendo de Deus, recebendo uma palavra. E a palavra que Deus tem nos dado para esse ano é o ano de andar com Deus. Amém? É claro que a vida cristã inteira deve ser aos pés dEle e também andando com Ele. Alguém pode dizer amém sobre isso? Porém, nós queremos que de forma específica Deus vai nos dar mais entendimento sobre isso. O que é um relacionamento profundo com Jesus? O que é andar com Ele? Nós temos visto isso e nós temos recebido tanto da parte de Deus nessa direção. E é interessante porque a palavra que Deus nos deu no culto da virada foi que esse seria um ano de cumprimento de promessas, de palavras proféticas. Alguém pode dizer amém? Talvez não é um ano que você tenha tanta expectativa de ouvir coisas novas simplesmente, mas de ver o cumprimento de tantas coisas que você tem ouvido há muito tempo. Amém? Cumprimento é também um entendimento de aprofundar as palavras que Deus tem dado, de mergulhar nas verdades de Deus sobre a sua vida. Às vezes você fica tão perdido porque é tanta informação, mas são dias de menos é mais. Talvez são as poucas palavras que você tem convicção, são as promessas que você já tem clareza, que você vai colocar ali diante de Deus e vai aprofundá-las em oração, aprofundá-las em entendimento. Mas dentro dessa série nós já vimos duas mensagens. A primeira era uma pergunta: o que Deus nos chama a viver? E nós respondemos isso ali no dia 9 de janeiro, primeiro culto do ano presencial. A resposta é: o que Deus nos chama a viver? Deus nos chama a andar com Ele. Nós vimos que a vida não é sobre 1001 realizações. A vida não é sobre tudo aquilo que pode ser visto por todo mundo e aplaudido. O verdadeiro valor da vida não é quantos anos iremos viver também. Esse mundo é um mundo caído. Nós não controlamos essas coisas. Mas se tem uma coisa que nós devemos focar e priorizar nessa vida, é andar com Ele, se apaixonar por Ele, ter um relacionamento com Ele. Já na semana passada nós vimos as consequências então de andar com Deus. Perceba, há uma lógica. Então Deus nos chama a andar com Ele, dia 9 de janeiro. Aí depois, semana passada, quais são as consequências de andar com Deus? Porque eu precisava te avisar na semana passada. Se você não esteve, está no YouTube. Antes de você fechar esse contrato para 2022 de andar com Deus, saiba o que pode te esperar. Eu não me refiro a coisas ruins, mas também às vezes não é tudo que você espera. Andar com Deus
tem consequências, conhecê-lo. E quando conhecemos, nos apaixonamos. Amém? Outra consequência, quando andamos com Ele, vamos combater o bom combate com Ele. Entramos na guerra dEle. Os amigos de Deus viram os nossos amigos. Os inimigos de Deus viram nossos inimigos. Andar com Deus é combater o combate com Deus. Alguém pode dizer amém? E também, ali vem da vida de Enoque, que conheceu a Deus, combateu o bom combate com Deus, mas também ele foi tomado por Deus. Ele foi arrebatado por Deus. Em que sentido isso se aplica em nossas vidas? Em qual sentido? Pode aumentar um pouquinho meu retorno, por favor? Em qual sentido isso se aplica nas nossas vidas? Ser tomado de nós mesmos. É sair de escravos do pecado, como éramos, para nos tornarmos escravos da justiça. Ou seja, ter um coração tão tomado por Ele, uma vida tão tomada por Ele, que agora não é sobre as minhas escolhas, os meus sentimentos apenas, é sobre fazer a vontade de Deus. Alguém pode dizer amém sobre isso? E hoje eu quero falar com você sobre, é uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, é uma palavra de afirmação sobre você. Você vai andar. Você vai andar. E por que eu estou falando isso? Talvez alguém esteja se perguntando: minha igreja está me encorajando a andar com Deus em 2022, mas nem em pé eu estou, pastor. Talvez você fale: pastor, eu estou querendo andar em 2022, mas eu entrei caído, eu entrei arrastado. Talvez alguém pergunte: pastor, eu quero isso, mas será que Deus tem isso para mim? Será que eu vou conseguir de fato cumprir o propósito de Deus? Como vai ser isso? Talvez você se vê paralisado, você se vê em meio a um poço de águas paradas, contaminadas, e vê a sua vida não fluir, não andar para frente naquilo que você sonha, naquilo que você sabe que foi chamado. Talvez você olhe muita coisa andando, mas não aquilo que Deus falou realmente que era o seu propósito. Talvez em algum momento você embarcou em portas que se abriram, em oportunidades que se abriram, mas que não tinham a ver com o propósito. Ei, nem toda oportunidade tem a ver com o propósito. Quem anda por oportunidade perde o propósito. Mas eu quero dizer, essa é uma manhã, o Espírito Santo falou comigo, uma manhã de milagres. Essa é uma manhã de sobrenatural. Há um derramar do Espírito preparado para o final dessa palavra. Eu sinto no meu espírito que hoje é dia de um chacoalhar, de um transformar, um libertar de Deus tão poderoso sobre a sua vida. Alguém pode dizer amém sobre isso? Antes de entrar na palavra que eu quero compartilhar, enquanto eu orava, me lembrei 1 Coríntios 2,9, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E isso aplica-se a essa manhã. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não penetrou no seu coração ainda o que Deus quer falar com você e fazer em você nessa manhã. Alguém pode dizer amém sobre isso? Eu tenho certeza que há algo a ser vivido por esses dias, amém? E eu quero ver junto com você, nessa mensagem de você vai andar, eu quero ver junto com você como discernir então o propósito de Deus para nossas vidas e como ver a forma com que Ele faz isso. Talvez você se vê prostrado, talvez você se vê preso ou escravizado, mas o que Deus está dizendo para você, você vai entender durante a palavra, você vai andar. Talvez você se vê hoje com os pés amarrados, mas antes de eu entrar eu queria que você acreditasse, você vai andar. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você vai andar. Diga para o outro agora: você vai andar. Sabe, eu estou fazendo justamente isso porque eu preciso te encorajar a crer no que Deus está fazendo na sua vida hoje, amém? Abra sua Bíblia ali em Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12, a palavra de Deus diz: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E ele anunciava-lhes a palavra.
Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado ou telhado, no ponto correspondente, no ponto certo, em que Jesus estava. E fazendo uma abertura, baixaram a maca, o leito, em que estava o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam ali sentados, arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito, que eles assim pensavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Diga aleluia. Feche os seus olhos por um instante. Espírito Santo, a tua palavra é a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que encoraja. Nessa manhã, Pai, a tua palavra cumprirá o efeito, o propósito em todos nós. Que todos nós, como uma família espiritual, como uma igreja, sejamos edificados, que os nossos olhos se abram, que os nossos ouvidos se destampem, que possamos ter o coração aberto e possamos receber a tua palavra em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Nessa linda passagem, muito conhecida, que está descrita, narrada em Mateus, em Marcos e em Lucas, esses três evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, esses evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles têm basicamente as mesmas passagens, mas narradas por autores diferentes, todos eles inspirados pelo Espírito Santo. Mas a inspiração bíblica que nós cremos não é como uma transcrição em que alguém é tomado, ele é arrebatado nos sentidos e como se fosse uma psicografia e começa a escrever. Não, o Espírito Santo preparou os autores, formatou, de forma que Deus usa em sua providência a característica deles, inclusive também. Eu escolhi aqui de Marcos porque tem os detalhes que nos mostram com mais facilidade aquilo que nós queremos conversar. Nós estamos falando sobre andar com Deus em 2022, e eu peguei um texto de um paralítico, e aquilo que Deus falou comigo é sobre um paralítico que andou, porque tem muitas pessoas que não é sobre simplesmente não andar com Deus, eles não estão andando para lugar nenhum, são pessoas paralisadas, são pessoas que estão com as pernas sem força, sem energia, são pessoas que talvez estão com as pernas ok, mas não tem rumo, não conseguem enxergar o destino, o futuro. Alguns estão atirando para todo lado, mas não estão indo a lugar nenhum. E Deus tem mostrado para nós nesse texto aqui, eu quero ver junto com você, elementos, princípios, que cooperam com a graça de Deus, de maneira que Ele nos ativa para andar com Ele. Para andar com Ele, você vai andar. Alguém pode dizer amém? Nós cremos que nesse texto bíblico maravilhoso, uma passagem linda da palavra de Deus, há elementos que nós vamos olhar na perspectiva de princípios que nos mostram como Deus faz com que o paralítico possa andar. Primeira coisa, eu quero que você entenda, um paralítico é alguém naturalmente impossibilitado de se locomover sozinho. E tem pessoas que individualmente estão paralisadas de andar espiritualmente. Há pessoas que estão paralisadas, estão paralíticas quanto à fé. A fé não sai do lugar, o propósito não sai do lugar. Há coisas que não funcionam. E nós queremos ver dentro desse texto esses princípios. A primeira coisa que nós podemos ver aqui nesse texto é o elemento do ambiente. Diga ambiente. Diga mais alto, ambiente. Poderíamos chamar também esse princípio do princípio da atmosfera. Diga atmosfera. Ou seja, o nosso derredor, o nosso contexto,
o ambiente em que estamos construindo a nossa vida. Ei, ambientes têm o poder de matar e também têm o poder de trazer vida. Você sabe, há lugares e há ambientes que por causa da temperatura, da umidade, não é todo tipo de semente que pode dar fruto. Você sabe, há lugares que é preciso uma temperatura adequada. Eu lembro que na minha vida profissional, uma das funções que eu tive na empresa que eu trabalhei durante 8 anos, uma empresa que prestava serviço para a Petrobras, uma das muitas funções que eu tive ali, foi durante o período numa função de qualidade, de metrologia. E ali nós estávamos avaliando os equipamentos que foram retificados, para ver se eles estavam nas medidas corretas, para serem enviados de volta para as plataformas que produzem ou perfuram, a fim de produzir petróleo, e voltarem a ser trabalhados. Então, depois da retífica, eles iam para a metrologia. Quando eles chegavam, eles iam para lá, para ver como eles estavam. Eles foram removidos do motor. Eles vinham para a empresa para serem avaliados na metrologia. Depois de retificados, eles voltavam para essa sala. Aquela empresa era um forno, era muito quente, mas a sala de meteorologia era obrigatoriamente com ar-condicionado. Diga aleluia. Então, durante um período da minha vida, eu vi os meus companheiros suando, queimando no fogo ali, trabalhando, e tinha um vidro na sala, eu só ficava dando tchauzinho para eles. Mas, por que eu estou dizendo isso? Só era possível avaliar a qualidade daqueles equipamentos, segundo os manuais daqueles equipamentos, sob uma temperatura de 22 graus. Ou seja, ali era um ambiente. Então presta atenção, o dia estava com 30 graus, mas tinha um aparelho chamado ar-condicionado, e glória a Deus pelo ar-condicionado, que ele transformava aquele ambiente que ele estava inserido. Porque num ambiente de 30 graus, todo o esforço de medir, de avaliar, seria em vão, porque os materiais poderiam dilatar ou encolher, dependendo da temperatura. Quem está comigo aqui? Por que eu estou dizendo isso? Ambiente é um fator importante. Eu te dei um exemplo de coisas naturais, mas é assim também na vida espiritual. Tem gente que tentou muita teoria para mudar de vida, mas até agora ele não conseguiu, por exemplo, pintar o quarto, arrumar a casa, organizar a vida dele. Porém, quando eu falo de ambiente, existe um nível mais profundo ainda. Eu quero ser mais claro com você. O texto começa dizendo no versículo 1 que daqueles dias depois, de novo entrou Jesus em Cafarnaum, na sua casa. Para quem não sabe, Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, mas no início do seu ministério, ele morava em Cafarnaum, nessa casa. Essa casa que lotou, que o paralítico foi curado, era a casa que Jesus morava. Muitos afirmam que era a casa da sogra de Pedro, que ele passou a morar ali por um tempo. E não era uma casa fixa, não era a casa que ele comprou, mas era onde ele estava. Se você olhar Marcos capítulo 1, você vai ver milagres de Jesus nessa região. Ele cura a sogra de Pedro, tudo bonitinho. Só que ele sai, depois de uma madrugada orando, para outras cidades. Ele vai para a Judéia, vai para outras cidades, por quê? Deus manda ele. Então pensa comigo, ele cura a sogra de Pedro. Ele faz, aí a Bíblia diz que ele faz vários milagres nessa casa, mas não diz que encheu tanto. E aí ele sai para orar, e Deus manda ele ir para outra cidade. Quando, depois de alguns dias, talvez foi uma semana, quando ele volta, aquela primeira leva que recebeu os milagres, deve ter contado isso na cidade, em Cafarnaum. E aí todo mundo foi nessa casa, na casa de Jesus, em Cafarnaum. Agora, o que significa Cafarnaum? Cafarnaum significa Vila da Compaixão. Diga uau! O significado dessa palavra pode ser vila de conforto ou compaixão. Naum significa compassivo. Cafarnaum é vila do compassivo, ou vila da compaixão. Então, a essa altura em que Jesus morava nessa casa, ele não escolheu por um acaso esse lugar. Ou seja, o ministério de Jesus começa num ambiente de compaixão, num ambiente de misericórdia, num ambiente de conforto, consolo, de empatia, de olhar a dor do outro, de se colocar no lugar. Esse é o lugar que Jesus escolhe. Essa é a vila, esse é o vilarejo, esse é o bairro, esse é o ambiente que combina
É o lugar que ele escolhe para morar. Ele se identifica porque ele é compassivo. É compatível com a identidade. Ei, você não vai andar, não vai florescer num ambiente incompatível com quem você é. Não vai dar certo, o assunto não bate, o propósito não casa. É por isso que temos que escolher bem onde vamos trabalhar, a profissão que teremos, quem vamos colocar na nossa casa, com quem vamos compartilhar nossos sonhos. Porque o ambiente ao nosso redor pode ser um ambiente de medo, incredulidade, comparação, inveja, egoísmo, ostentação. Ou pode ser um ambiente de humildade, simplicidade, compaixão, amor, sinceridade e verdade. Qual é o ambiente que você escolhe? Jesus escolheu o ambiente da compaixão. É interessante porque compaixão significa uma junção, uma conexão de sentimentos na direção, em prol de ajudar o próximo. Entenda, isso era a vida de Jesus. Esse era o estilo de vida que ele vivia. Ei, o ambiente mais próximo do céu é um ambiente de doação, é um ambiente de amor, é um ambiente de dedicar-se, é um ambiente de servir. Seja útil na sua vida, seja útil na sua casa, seja útil no seu trabalho, seja gentil, seja alguém que está doando, porque esse é um estilo de vida de Jesus. Então, isso demonstra que a base do ministério de Jesus, isso está no início do ministério dele, é um ambiente. Então, ou seja, ele estava definindo o valor, o padrão dele. É por isso que lá na frente do ministério, quando alguém peca e está sendo julgado, ele vem e perdoa e libera o destino dessa pessoa. Quando alguém entrega algo para ele, se humilha e se arrepende, e esse é julgado pelos religiosos, esse mesmo que é julgado pelos religiosos, não vai ser julgado por Jesus. Porque a abordagem de Jesus não é uma abordagem interrogativa simplesmente. A abordagem, a forma como Jesus se direciona, é sempre em compaixão. Alguém está comigo? Pode dizer amém? Presta atenção. O mover de Deus, o destravar de Deus sempre segue uma lógica. Compaixão gera quebrantamento, e quebrantamento gera a manifestação do poder de Deus. Toda vez que nós nos sentimos amados, constrangidos, nós somos colocados no lugar de quebrantamento. Diga quebrantamento. O que é quebrantamento? É quando eu me rendo, é quando eu me abro, é quando essa casca de força, de orgulho, se quebra, e eu me rendo, eu me abro, eu me desmancho na presença dele. Então Jesus sempre quebrava essa casca da dureza, através da compaixão. E aí, depois que o quebrantamento foi instalado, as pessoas estão abertas, havia o que? A manifestação do poder de Deus. Ei, deixa que a sua vida vire Cafarnaum, um lugar de compaixão. Que a sua casa, que o seu chamado, que o seu propósito se torne isso. Você sabe, às vezes nós temos a tendência de ser incoerentes. Nós queremos a manifestação do poder de Deus, mas a gente não consegue abrir mão de pensar só no nosso umbigo. Às vezes queremos ver o reino dos céus em nossas vidas, mas não temos disposição de investir no reino dos céus. Nós queremos o que não investimos, é muita tolice. Nós queremos colher o que não plantamos. E compaixão é sempre sobre o outro, é sempre sobre o próximo. Jesus estava num lugar que era a vila da compaixão. E eu declaro que essa igreja, que o seu GC, que a sua família é a vila da compaixão. O lugar onde quem está paralisado volta a andar e volta a viver o propósito de Deus. Alguém pode dizer amém sobre isso? Muitos não conseguem andar para frente, não conseguem avançar pelo ambiente em que eles vivem. Aquilo que eles ouvem, aquilo que eles veem, aquilo que eles sentem, sempre está ligado a si mesmo, a anseios pessoais. Isso te faz paralisar em relação ao propósito. Você vai avançar naquilo que não é o propósito. O maior fracasso é ter sucesso naquilo que você não foi chamado. O maior fracasso existencial é dar certo naquilo que te coloca mais longe do seu projeto original. Pior do que dar errado, porque quando a gente dá errado, a gente se quebranta e recomeça. Pior que dar errado em alguma área da vida é ficar dando certo e avançando o tempo todo naquilo que você não foi chamado a viver. Você sabe, o ambiente onde não se ressalta o amor, a compaixão, vai sempre ressaltar o amor próprio, o egoísmo. Você vai se sentir completamente perdido em relação ao propósito de Deus.
Deus nos chama a trazer o reino dele para o lugar onde nós estamos. Alguém pode dizer amém? Isso só vai acontecer quando nós construímos uma atmosfera de doação, de compaixão em nossas vidas. Segunda coisa que nós vemos nesse texto, segundo elemento que levou esse paralítico a andar, e eu posso dizer, você vai andar, amém? Segunda coisa são os relacionamentos, os amigos desse homem. É lindo ver que esse homem, ele foi carregado, diga carregado. Você sabe, às vezes, a gente pensa que só precisa de Deus. Me entenda. É uma síndrome de Adão. Não tem outro ser humano na terra, é eu e ele no jardim na viração do dia. É uma filosofia que parece ser espiritual. Uau, o cara só confia em Deus, só depende de Deus. Mas perceba o que eu quero dizer para você. Tem gente que em nome de uma falsa espiritualidade, ele rejeita as pessoas de Deus, que o Senhor mesmo colocou na sua vida. Nós vimos semana passada que Paulo reconhecia o cuidado e encorajamento de Deus através de Tito, uma pessoa que Deus deu. A questão é, realmente nós só precisamos de Deus, mas quais são os meios que Deus usa? Pessoas não estão classificadas num grupo que não é Deus, ou é Deus ou as pessoas, não. Pessoas são instrumentos de Deus, então Deus cuida através de pessoas. Alguém pode dizer amém? E esse homem foi carregado, eram amigos dele. Que sorte esse cara tinha. Se por um lado ele era um paralítico, eu podia pensar todos os dias, que azar na minha vida. Por que as pessoas podem correr, andar, e eu preciso ficar numa maca, num leito, atrofiando, ter uma vida sem sentido? Por que a vida foi tão injusta? Mas você sabe, a vida não foi tão injusta assim com ele, porque ele tinha verdadeiros amigos. Tem gente que anda, mas não tem verdadeiros amigos no propósito de Deus. Sortudo foi ele, porque o milagre foi Jesus quem fez, mas quem levou ele para Jesus foram amigos de verdade. Ei, as pessoas que Deus coloca na nossa vida nunca nos afastam do propósito, sempre nos aproximam do propósito. E o propósito é o lugar onde Jesus está ensinando a palavra. O propósito é o lugar onde tem uma multidão reunida em volta de Jesus. Ei, se os seus relacionamentos hoje mais te esfriam para a vida de igreja do que te aproximam, não são como esses amigos. Ei, os amigos que nos levam para Jesus, para andarmos, vão ser os amigos que nos afastam de Jesus para virarmos paralíticos. É paralítico espiritual aquele que não tem amigos que o colocam no lugar certo, onde Jesus está. Você sabe, tem coisa que a gente consegue vencer sozinho, mas tem algumas guerras que a gente não consegue. Tiago fala, olha, confessa para Deus o seu pecado para ser perdoado, mas quando vocês confessam uns aos outros, para irmãos mais maduros, vocês podem ser curados. Tem coisas na nossa vida que nós não vamos conseguir sozinhos, só numa porta fechada. Parece uma loucura que eu vou te falar. Você, a sua Bíblia, uma música e a oração é lindo, pode viver tudo, mas aquele lugar muitas vezes vai te falar, procura tal pessoa, se conecta com tal pessoa. Quando Paulo se encontra com Jesus a caminho de Damasco, é com Jesus que ele encontrou. Ele fica cego. Olha só, paralisia, cegueira, coisas que naturalmente nos limitam. Ele se encontra com Jesus e continua cego, até que ele ouve uma direção, vai até Ananias. E quando você encontrar esse irmão vai orar por você, e você vai voltar a ver. Uau, o encontro com Jesus que encontrou ele, não podia abrir os olhos dele? Podia, e abriu, através de outro irmão. Entende? Deus ama isso, cara. Deus ama a graça que flui no corpo. Tem muita cegueira na sua vida, que está só esperando um Ananias para te direcionar, para abrir seus olhos. Ananias correu um risco, porque um dia antes, Paulo estava consentindo na morte de Estevão. Paulo estava atrás de cristãos para colocá-los na prisão, para que eles fossem julgados e até mortos. Agora, Deus falou com Ananias, olha, eu encontrei Paulo, ele vai chegar aí, você vai orar por ele. O que Ananias pensou? Chegou minha vez, já estou preparado, até fazer a barba aqui no pescoço para passar a navalha. O cara vai me matar, o cara vai me prender, acabou. Mas Deus falou, ele é um irmão. Quando você vê ele, chama ele de irmão.
E foi isso que ele falou: olá, Paulo, irmão. Ei, saber que eu tenho um pai me tira do caminho que eu estava. Eu estava a caminho de Damasco para fazer coisas ruins. Mas ouvir o meu irmão me chamando de irmão abre os meus olhos para ver quem eu sou e o propósito que Deus tem na minha vida. Olha para quem está do seu lado e diga assim: meu irmão, minha irmã. Nós somos uma família. Alguém pode dizer amém sobre isso? É interessante porque, eu não sei você, mas eu pensava que era um versículo, né? Meu filho, cuidado com quem você anda, né? Um versículo, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não é um versículo, é só um ditado. É só um ditado popular. O Bruno disse que nesse dia ele inventou aquela música: quando o mundo cai ao meu redor. Quando ele descobriu que isso não era um versículo, ele falou: o mundo caiu ao meu redor. Eu jurava que era um versículo. É igual aquela coisa, né? Olha, querido, fica tranquilo, porque a Bíblia diz: Deus escreve escreve certo por linhas tortas. Onde está? 1 Heresias, capítulo 5. Ou então, né? Um dia alguém falou: pastor, perdoa, pastor, porque a Bíblia diz que a vingança nunca é plena, mata a alma envenenando. Onde está isso? 1 Chaves, capítulo 4. Tem coisas que é só um ditado, mas geralmente, algumas dessas coisas são mentiras, outras são baseadas em versículos. Semana passada nós vimos, o Salmo 1 diz para nós não ficarmos na roda dos escarnecedores, que quem está ao nosso redor vai definir o que nós vamos viver. Eu tenho certeza que alguns anos, assim como para alguns é, né? Diga quem tu andas, diga quem tu és, alguns acham que é versículo, daqui a alguns anos vão falar assim, conforme aquele versículo que diz que você é a soma das 5 pessoas que estão ao seu redor. Isso aí vai virar versículo daqui a uns 10 anos, vai ver. Não é? Isso aí foi tão falado nos últimos anos na internet. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Mas brincadeiras à parte, eu quero te perguntar: qual é o ciclo de pessoas mais próximas a você? O que eles carregam? A quem eles são fiéis? A Mamon ou a Jesus? Ao próprio umbigo ou ao próximo? O quanto eles são incisivos e contundentes, firmes com você em relação ao seu chamado. O quanto eles vão aplaudir suas conquistas naturais, mas vão sempre te lembrar: isso ainda não é nada. Jesus é maior do que isso, cara. O quanto eles têm coragem quando vê você vivendo fora do propósito, vê você falando besteira, vê você se esfriando. Como profetas, vão colocar o dedo na sua cara e dizer: assim diz o Senhor, Deus tem algo maior do que isso para você. Bora orar, meu filho, vamos buscar o Senhor. O quanto você decide ser como esses amigos do paralítico na vida de alguém. Porque para aplaudir tem muito, e para criticar também, mas para sentar, entender e viver junto o propósito de Deus, são poucos. Que você sabe que no dia mau, não somente eles estão em a casa aberta, eles têm provisão para te ajudar. Muita gente tem boa intenção, mas não tem conhecimento, não tem experiência, não tem unção, não tem palavra para te ajudar. Mas existem casas que vão estar abertas no seu pior dia, e o dia mau vai chegar. Não é profecia, o dia mau vai chegar. No mundo tereis aflições, é promessa. Promessa que não precisa orar para se cumprir, ela se cumpre sozinha. Vai vir a aflição, vai vir o dia mau. Nesse dia, qual é a casa que não simplesmente vai estar aberta, mas tem pão, tem palavra, tem experiência, tem exemplo para te constranger, para te influenciar e te abençoar. Ei, nós precisamos de pessoas. Ele tinha esses amigos, pessoas. Nós precisamos de pessoas de vários tipos de atitude em relação a nós. Mas eu já fui muito marcado por pessoas visionárias. Nós precisamos dos visionários por perto. É gente que enxerga o que você não enxerga. É gente que tem uma capacidade de falar assim: cara, erga os olhos, olha mais fundo. Você está pensando no hoje, você está pensando no agora, mas Deus tem algo muito maior. Ei, esses amigos eram visionários. Eles viram uma casa cheia, e a Bíblia diz que até a porta estava cheia, não tinha como chegar na porta. Eles viram mais alto, eles viram além, eles viram o telhado da casa. Talvez o paralítico estava cheio de expectativa porque Jesus estava lá, mas quando o paralítico chegou, ele se deparou com a impossibilidade de entrar.
Mas talvez um dos 4 amigos era o visionário, que falou: cara, por ali não dá para entrar, mas por cima nós vamos entrar. Uma coisa é certa, você vai estar diante de Jesus e Ele vai te curar. Seja um visionário, tenha visionários por perto, pessoas resilientes, que não desistem na primeira adversidade. No texto lá em Lucas, mesmo texto, vai dizer que eles estavam tentando por todos os lados. Eles estavam perseverando para colocar o paralítico lá, tentando, até que enquanto eles tentavam, veio a ideia. Ei, é muito fácil falar assim: estou sem criatividade hoje, deixa quieto, deixa eu assistir uma série. É muito fácil você falar: aconteceu um problema, não vejo solução, então vou esperar alguma coisa acontecer. Cara, a ideia, o livramento, a direção vem no trabalho. Vem no trabalho, enquanto está escorrendo o suor, e você está trabalhando naquilo que você tem luz, Deus vai te dar outra direção. São os resilientes, pessoas que não desistem. Eles torcem por você, eles choram quando a resposta é não, eles choram quando a porta se fecha, mas eles vão te chacoalhar e vai dizer: ainda não acabou, nós vamos tentar de novo, nós não vamos desistir. Ei, às vezes nós estamos tão destruídos nas emoções, que a possibilidade de dar errado já nos deixa cheio de medo de tentar. Mas sempre tem aquela pessoa que fala assim: eu não vou deixar você desistir. Eu não vou deixar você desistir. Você vai dar o seu melhor. As coisas vão acontecer. Se não acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Se não acontecer amanhã, vai acontecer depois de amanhã. Vai acontecer. Mas também pessoas cheias de compaixão. Pessoas que talvez nesses 4 amigos não tinham nenhuma doença, não precisavam desse auê todo, tá lá, aquela multidão se apertando, suando, podendo tomar um soco, sabendo nem de onde vem. Podia ficar de boa, mais um dia de boa. Mas não, eles falaram: nós vamos carregar o nosso amigo, porque é muito injusto. Eu estou andando, mas ele não. A gente tem compaixão, gente que para o que está vivendo, para poder ser um canal de coisas que o outro ainda vai viver. Ele fala: olha, está tudo bem aqui, eu estou numa zona de conforto, mas não é só sobre mim, é sobre também as pessoas que Deus tem para a minha vida. Eu quero ser um canal de generosidade, eu quero ser um canal de inspiração. Quem está comigo pode dizer amém? É interessante porque esses amigos não estavam ali com a expectativa de serem reconhecidos. A partir do momento que eles descem o paralítico, nem diz que eles desceram junto, ou seja, talvez ninguém nem viu a cara deles, talvez Jesus nem viu quem eles eram. Talvez, e quase certeza, porque os tetos eram feitos de argila, com folhas e galhos de árvore em cima, formando tipo um telhado, mas era quase que fosse uma laje de argila. Eles tiveram que furar mesmo, cortar, deu trabalho. E talvez ali foi o jeito só de descer ali o paralítico. E aí eles desceram aquele paralítico, e talvez só viram os braços deles. Uau! São pessoas que não estão interessadas em serem conhecidas, elas estão interessadas em fazer Deus conhecido. São pessoas que não estão interessadas em fazer para dar like, fazer para ser aplaudido. Eles fazem porque é certo, eles fazem porque é o valor. A recompensa é a certeza de que estão fazendo a coisa certa. Alguém pode dizer amém? Terceiro princípio, terceiro elemento nesse texto, além de, então, o entendimento, os elementos que estão nesse texto, além de o entendimento dos nossos amigos que estão ao nosso redor, a fim de nos abençoar, as pessoas, os relacionamentos que nós vamos encontrar, além de o ambiente em que nós estamos inseridos. Eu tenho que te falar de outro elemento que tinha nesse texto, que é sempre um trampolim para um milagre. Portas fechadas. Diga assim: portas fechadas. Diga mais alto: portas fechadas. Eu vou te fazer uma pergunta, você não precisa me responder, só pensa. Depois de explicar esse ponto, você vai conseguir me responder. O que você prefere, uma porta aberta ou um telhado aberto? Não responda, só pensa. Porque esse texto, nós já lemos, estamos falando, ele nos mostra algo. É interessante porque nós sempre somos colocados, né, hoje em dia, principalmente em coisas antagônicas, né? Eu vejo briga na internet se o feijão é em cima do arroz ou embaixo do arroz. Que briga tola, é claro que é em cima do arroz. Estou certo ou errado? Já arrumei briga? Não?
Nescau e Toddy. É claro que Toddy é muito melhor. Eu não sei porque as pessoas brigam por isso, é muito fácil. Não? Sim ou não? Essas coisas dão briga, gente. Tem divórcio acontecendo por causa dessas coisas aí. Fica tranquilo que eu não vou entrar na política não. Mas deixa eu falar uma coisa importante para você. Como você reage com as portas que se fecham? Lá no início da série de Filipenses, ano passado, nós vimos que a igreja em Filipos só foi plantada porque a porta se fechou para outros lugares. A Bíblia tem algo quando portas se fecham. Ei, talvez o ano mal começou e portas que você achou que estariam abertas se fecharam ou estavam fechadas. Talvez você queria cantar, né? Que quando uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Mas o que você está cantando é: quando uma porta se fecha aqui, outras se trancam ali. Tenho amigos que viveram isso nos últimos anos. Quando a porta se fecha, pastor, não é porque uma se abre, é porque a outra se tranca. Está tudo dando errado. Na casa de Jesus, a porta estava fechada. Não por Jesus, mas pelo tanto de gente que chegou antes. Às vezes é assim. Às vezes a porta está fechada, não porque alguém trancou, mas o lugar que você acha que era seu, foi consumido, foi ocupado por outra pessoa. Você fala: caramba, aquela porta era minha. Eles chegaram, os quatro homens com aquele paralítico. Imagina que no caminho da casa daquele cara até lá, eles foram imaginando: na hora que eu chegar, a porta vai estar aberta. Porque é a casa de Jesus, é um lugar de compaixão, onde tem porta aberta. E quando eu chegar lá, eu vou colocar ele lá dentro, Jesus vai colocar a mão nele, e ele vai ser curado. Mas quando eles chegam, a porta está fechada. A porta está fechada. Não tinha espaço. 2 pensamentos poderiam vir sobre eles. Os 5, o paralítico e os 4 amigos. Primeiro: mais uma vez não deu certo para mim. Cheguei atrasado novamente, a culpa é minha. Parece que nada funciona comigo. Sempre tem alguém que vive muito melhor do que eu. É o primeiro tipo de pensamento. De novo, parece que é difícil só para mim. Há uma segunda forma de pensar, que foi desses homens, desses 5. Qual a oportunidade que Deus está gerando através dessa porta fechada? O que vai acontecer? Porque, em outras palavras, eu saí da minha casa para encontrar com Jesus. Se a porta está fechada e Ele é soberano e Ele é Deus, tem algo para aprender. Tem algum outro escape que vai surgir. Tem alguma outra forma de acessar. Tem outro jeito de viver o que Deus tem para mim. Ei, perceba algo, você precisa entender sobre frustração, sobre porta fechada na Bíblia. As frustrações na Bíblia Sagrada nos mostram que sempre depois de um grande derramar de frustração, vem um grande milagre. Pedro não tinha pescado nada. Eu vou contar algumas histórias na Bíblia. Pedro não tinha pescado nada a noite toda. Frustração. Jesus chega e ele faz a maior pesca da vida dele. Diga aleluia. Abraão estava preso em matar o seu filho. Ele sonhou, ele perseverou, ele buscou e Deus pede. Ele levanta a mão para sacrificar o filho. Frustração. Deus mostra o cordeiro. Deus proveu o cordeiro e ele é conhecido como pai da fé. Você sabe, tem um outro paralítico na Bíblia que estava 38 anos numa maca. Uma vida inteira de frustração. Mas um dia na presença de Deus, quando as águas se mexem, ele é curado. Diga aleluia. Você sabe, o maior exemplo da Bíblia é uma linda sexta-feira, difícil, em que o Salvador estava sendo morto. O céu escureceu. Tudo silenciou. Os discípulos se dispersaram. Uma grande frustração. Será que a morte venceu? Será que as trevas venceram? Mas depois da frustração, depois de um sábado difícil, veio o domingo. Como esse domingo, há mais de 2000 anos atrás.
Desculpa, menos de 2.000 anos atrás. Porque o ano 1 é quando ele nasceu, não quando ele morreu. Quase 2.000 anos atrás. Quando ele ressuscita num domingo pela manhã. Se cumpre o que a palavra diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez você está vivendo uma noite que está durando muitos dias, mas a Bíblia não mente. A alegria vem ao amanhecer. As portas que se fecham podem te levar a um lugar mais alto, a um telhado que vai se abrir, e Deus vai fazer grandes coisas. Você vai andar em 2022. Coisas que estão paradas vão para frente, sim. Alguém brincou depois da pandemia, daqui para frente é só para trás. Mas eu quero te dizer, daqui para frente é só para frente, porque nós andamos de fé em fé, de glória em glória, e nós cumpriremos o propósito de Deus. Amém? Quais são as frustrações, quais são as portas fechadas que você está vivendo? Você sabe, é interessante porque murmurar sobre a porta estar fechada nunca vai te levar a ter a grande ideia de ir para o telhado. A energia que alguns gastam reclamando e se vitimizando tem que ser empregada, essa mesma energia, na solução. Chorar pelo problema pode ser a sua reação imediata, mas depois você tem que aprender a limpar suas lágrimas e pensar em soluções. Qual é o caminho que Deus está te mostrando? O vitimismo não vai te levar a lugar nenhum. Ainda que esse mundo é um mundo injusto, e a vida impõe dureza, uma realidade difícil sobre nós. Nós precisamos aprender a olhar mais alto. Eu queria poder contar uma linda história de quando eu subi no Everest, ou na Cordilheira dos Andes, mas o máximo que eu fui foi no Pico do Jaraguá mesmo, lá em Pirituba. Por enquanto, essa é a minha história. Ou podia contar dessa montanha que os coaches quase morreram subindo. Graças a Deus eu não quis fazer isso junto. Mas a grande questão é que mesmo no Pico do Jaraguá, ou então em algum avião, quando você olha uma cidade de cima, você vê que aquilo que parece tão grande, tão opressor, é tão pequeno, perto do todo. É tão louco você encontrar a sua rua lá de cima. E eu já encontrei lá do Pico do Jaraguá, né, Lipe? Já encontramos lá, ali meu bairro, minha escola, o campo que eu jogava bola. Talvez lugares que você viveu sofrimento, que pessoas te oprimiram. Um lugar que parecia tão maior do que você. Quando você vê de longe, quando você vê de cima, você fala, é tão pequeno. Tem tanta gente vivendo coisas piores. Por quê? É por isso que a Bíblia diz, ergue os olhos para os montes. É por isso que ela também diz, sobe o monte para orar. Sobe o monte no sentido de que vai para um lugar mais alto. Vai para um lugar, se a porta está fechada, aprende a subir o telhado, aprende a ir mais alto, aprende a ir em intimidade, aprende a erguer os olhos, aprende a saber, o meu Deus que permitiu essa porta se fechar, certamente tem um telhado para me abrir, mas uma coisa eu sei, eu vou estar na presença dEle, e Ele é a minha provisão, eu vou viver tudo que Ele tem para mim. Aprenda esse princípio. Aprende o valor de olhar para Ele. Você sabe, não tem jeito de viver a vida cristã senão se deparando com portas fechadas, porque vão ter portas fechadas. E o que você vai fazer quando isso acontecer? Porque a Bíblia diz que além deles subirem num telhado, não era de vidro, é claro, não era transparente, é óbvio. Havia uma multidão naquela casa, talvez não tinha mais espaço, talvez Jesus pediu um espaço de uma pessoa, talvez de 1 metro de distância, para cada lado, para ele não se sufocar, para ele poder falar. Se esses caras descem na cozinha, ninguém ia ver o paralítico. Volta aí, tá doido, tá cheio, sai daqui. Se eles descem no banheiro, talvez já tinha alguém no banheiro. Não importa. Tinha tanto lugar, mas esses amigos não são aqueles que só levam para a igreja simplesmente, para onde tem a reunião, são aqueles que aprenderam a levar ele para um lugar onde Jesus é o centro, onde Jesus é o motivo. Ele desceu, a Bíblia diz exatamente no metro quadrado que Jesus estava. Meu Deus, no lugar exato que Jesus estava ali, prestes a fazer um grande milagre.
Isso é maravilhoso. Jesus é a palavra. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Ei, nós temos que aprender esse princípio. O princípio de uma fé, um depósito, um investimento, uma investida na palavra, no propósito. Vou me lançar em Cristo, Ele é o centro. Nós temos que, é ano de andar com Jesus, é ano de ter intimidade com Ele. Não é simplesmente um livro, o livro é bom. Não é simplesmente um culto é maravilhoso. Não é simplesmente um discipulado, um GC. É tudo isso sob uma perspectiva de que, na verdade, é Jesus. É Ele que eu quero. Ele é a minha única salvação, Ele é a minha única esperança. Não tinha ninguém naquela casa que tiraria aquele homem da maca andando. Mas eles sabiam que Jesus era aquele que poderia fazer isso. Provavelmente aqui do ponto de vista natural, eles ficaram ouvindo. Quem está falando? A voz que estão falando. Qualquer está ouvindo talvez. A voz, onde está a voz dele? Onde está a voz dele? Cadê ele? Está pregando, ele está falando. O que ele está pregando? Porque a Bíblia diz, Jesus não fez o culto para fazer milagre. O culto era de ensino. E eu quero dizer, enquanto eu estou ensinando você aqui, talvez não é o culto chamado culto de milagre, mas o milagre já está acontecendo, porque a palavra gera o milagre, porque uma palavra que sai do trono de Deus é suficiente para mudar a sua história. E eu declaro, você não vai sair daqui paralítico, você vai andar. Você vai andar. Você vai viver o que Deus tem para a sua vida. Alguém pode dizer amém forte sobre isso? Quarta coisa, uma fé visível. Marcos 2,5, verso 5 diz, vendo-lhes a fé. Jesus, ele vê fé em atitude. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Agora eu quero te falar uma coisa. A fé que vê Jesus, que ouve Jesus, é a fé que Jesus vê. Imagina, qual foi a fé deles? A fé de Jesus, a fé em Jesus. Onde está a voz dele? Está aqui a voz dele. Certeza? Certeza? Então pode fazer o buraco aqui. Imagina o buraco sendo feito. E o medo vai desabar. Tem muita gente nessa casa. Talvez o barulho, a pressão superlotou, vai demolir tudo aqui. Mas não. Era eles ouvindo Jesus. Presta atenção, a fé que só vê Jesus é a fé que Jesus vê. A fé que está depositada em Cristo é a fé que Jesus vê e libera uma palavra. Assim que ele viu a fé, o próximo versículo, a próxima palavra é, Jesus disse. Quando ele vê a fé, ele libera a palavra. Presta atenção, a fé foi na voz, foi na palavra. Quando eu tenho fé na palavra, e eu ando segundo a palavra, e eu obedeço a primeira palavra, eu recebo a próxima palavra. Eu recebo a próxima direção. Eu recebo o próximo destino. Quando eu ouço a voz dele, eu coloco ele no centro e deposito a minha vida nele. Eu vou ouvir dele: perdoados estão os teus pecados. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. É interessante porque, e aqui entra outra coisa, a fé visível é uma fé que não tem expectativas humanas simplesmente. Imagina que os caras fizeram tudo isso. Vamos pensar aqui um pouco, talvez um pouco maldoso isso, mas vamos ser honestos. Os caras andaram carregando alguém numa maca quilômetros. Talvez não foram muitos, mas foram alguns quilômetros. Os braços doendo, o corpo cansado. Quando eles chegam, a porta está fechada, está cheio de gente. Acabou as inscrições do culto, não tem mais espaço. Quem está comigo aqui, diga amém. Aí os caras sobem na casa, sobem no telhado. O telhado não tem nenhuma abertura. Aí eles fazem um corte no argila, naquele teto, naquele telhado. E eles estão correndo o risco talvez de cair todo mundo, se machucar. E aí quando eles descem diante de Jesus, com um paralítico, o que ele queria? Claro que ele queria andar. Jesus fala: olha que fé, seus pecados estão perdoados. Tá bom, e será que eu vou andar? Será que é isso que eu queria? O que Jesus está nos mostrando aqui? O que a palavra
palavra está nos mostrando aqui. Talvez alguém poderia falar, legal, muito bom que o Senhor perdoou o pecado, mas e aí, será que ele vai andar? Imagina um dos amigos vendo lá de cima ali, cansado. Tá bom, e o que mais? Fale-me mais sobre isso, Jesus. E aí? E aí? Quando nós descemos, onde Jesus é o centro, nós temos que estar preparados. Nem sempre vamos ouvir o que a gente quer ouvir. Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer que seja. Nem sempre a prioridade dele é a nossa prioridade. Ele vai fazer, ele fez. Não significa que aquilo não vai acontecer. Mas a agenda de Deus é diferente da nossa. A lista de prioridades dele é com a nossa alma e o destino eterno delas. Ei, quando Jesus é o centro, e você diz isso e busca ele, você tem que estar preparado para ser frustrado. Você tem que estar preparado para ouvir o que você não quer ouvir. Porque Jesus primeiro perdoa pecados ao invés de curar da paralisia? Eu vou te falar, Jesus está mais interessado em curar a sua identidade do que curar o seu jeito de andar. Ele está mais interessado em curar o seu coração e a sua relação com Ele do que aquilo que todo mundo pode ver. Ele começa curando aquilo que é mais importante para um ser humano, a reconexão de um relacionamento íntimo com Ele. E aí assim, as coisas que não estão andando porque um relacionamento foi quebrado. É ano de andar com Ele. O que me impede de andar com Deus não é ter a perna ou não ter perna, é ser perdoado. Se os meus pecados estão perdoados, eu tenho acesso. E a Bíblia diz que o sangue já foi derramado, o sacrifício já foi aceito. Ei, os seus pecados também já estão perdoados. Então você pode levantar e andar. O caminho já foi aberto, eu tenho acesso a esse caminho. Jesus escandaliza os religiosos, porque eles sabiam perdoar pecados é uma tarefa somente de Deus. Só Deus pode perdoar pecados. E é exatamente isso, Jesus é Deus. Ele perdoa pecados, mas também opera milagres. Alguém pode dizer amém sobre isso? E por fim, o quinto elemento desse texto que nos mostra os meios no qual Jesus nos faz andar é uma ordem: levante-se e vai. Dessa vez ele não falou simplesmente levanta e anda. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Essa é uma palavra que eu sinto para você e para mim nessa manhã. Você já discerniu as áreas que estão paradas, aquilo que você está prostrado como um paralítico. Mas não é sobre se levantar simplesmente e vir aqui no apelo. Não é sobre levantar simplesmente e dar a sua oferta de primícias. É muito mais profundo que isso. É sobre levantar e voltar para a sua casa e ser um canal de testemunho lá. Você sabe, é como aquele endemoniado gadareno que tinha uma legião de demônios. Jesus liberta ele, ele fala: eu quero te seguir. Ele falou: você não vai me seguir, você vai voltar para a sua família agora. E lá onde estão seus traumas, lá onde estão os seus problemas, lá onde estão os demônios que talvez entraram na sua vida, você vai ser um canal de restauração. É interessante porque aquilo no qual ele foi carregado para chegar a Jesus, ele volta carregando. Nem uma fisioterapia, nem uns dias de repouso depois de uma cirurgia tão profunda. Por que os amigos que pelo menos carregaram a maca com ele, agora podia carregar pelo menos a maca sem ele? Não, olha, ele falou: esse leito que você entrou aqui vai ficar no seu braço. Essa maca, que certamente não é simples de carregar, você vai carregar para a sua casa. Você vai voltar por todo o caminho. Imagina a cena, um pouco mais cedo, a vizinhança vendo, os incrédulos vendo, o que esses amigos estão levando esse paralítico nessa maca, lá para aquela reunião lá, na casa de compaixão. Jesus está aí de novo, esses caras são tudo doidos. Agora imagina as mesmas pessoas vendo esse homem voltando com a maca. Essa maca é mais profunda que um troféu. Eu imagino que ele não carregou essa maca de forma tímida, ele carregou comemorando, porque todos viram o milagre que Deus fez. Ei, talvez você entrou em 2022 carregado, mas eu quero dizer, você vai carregar nas mãos aquilo que te carregou até aqui.
Talvez as pessoas ao seu lado precisam sempre te acudir, sempre te ajudar emocionalmente ou financeiramente, ou de algum jeito, e você está se sentindo humilhado por isso. Talvez não acabou esse tempo ainda, mas diante da porta fechada, que um telhado se abre, você vai ser um canal de inspiração para essas pessoas. Deus e as pessoas vão ver que cada investimento valeu a pena. As pessoas que investiram na sua vida não investiram num lugar para dar errado. Você é um lugar fértil, você é um lugar bom de se investir. Como eu sei disso? Jesus morreu por você. Você foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. Você é inteligente, você é forte, você é santo, você é justo, você é amado. Você é tudo o que Deus diz sobre você. Você não é o que as circunstâncias dizem. Você não é o que a sua família talvez te magoou dizendo. Você não é o que você acha olhando para o seu histórico, para os seus pecados, para a sua história. Você é filho e filha amado. Você é justificado. Então você justo ficou. E uma vez que você justo ficou, a sua oração pode ir muito em seus efeitos. Quando você ora, a terra treme, os demônios saem. Grandes coisas vão acontecer esse ano com você. Esse vai ser um ano cheio de esperança. Esse vai ser um ano cheio de realizações. Esse já está sendo um ano maravilhoso. Um ano de refletir, de andar com Ele. Eu não sei quais serão os desdobramentos. As coisas vão sendo adiadas. A pandemia vai se manifestando em outras variáveis. Não dá para ter previsões naturais. Talvez vai ser o ano mais difícil na história da política do nosso país, onde pessoas vão se degladiar nas redes sociais, onde as pessoas vão perder a noção, vão ser enganadas por fake news, onde vão viver dias de destruição de relacionamentos. Eu não sei o que naturalmente esse ano reservou, mas uma coisa eu sei: nós andaremos com Ele, nós vamos andar com Ele. E se alguém nem tem perna para andar, não tem problema, hoje Ele está dando pernas para você andar. Se alguém não tem força para caminhar, hoje Ele dá força para você caminhar, porque Ele diz, e a palavra dele não deixa dúvida: ei, escute bem, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa, porque você e a sua casa servirão ao Senhor. Você e a sua família vão viver o que Ele tem. Fique de pé onde você está. Quando nós temos um encontro com Jesus, os pecados são perdoados, as doenças vão embora, e Ele nos habilita a fazer coisas maiores. Aquele que foi carregado, após ser curado, carregou a maca, louvou a Deus. Sabe por quê? Deus não olha para o seu passado para dar o seu chamado. Deus olha para a sua origem. A sua origem é antes do seu passado. O seu passado tem marcas negativas, mas sua origem é o coração de Deus, porque ainda no ventre da sua mãe Ele te escolheu, Ele te separou. Ele quer te usar na sua família esse ano. Ele quer que a gente possa voltar para a nossa casa e ser um canal de vida para a nossa esposa, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos filhos, para o seu marido. Ele quer que nós sejamos um canal de compaixão, um canal de amor. Mas para isso é necessário se levantar do seu vitimismo, se levantar das suas desculpas, se levantar dos seus medos, se levantar. Ei, você vai andar em 2022. A sua vida profissional vai andar em 2022. A sua vida financeira vai andar em 2022. Mas tudo é a partir de você andar com Deus. Tudo é a partir de um lugar de arrependimento, quebrantamento e fé. Tudo é a partir de um lugar. Ei, os 4 amigos, na volta eles foram inúteis, porque eles cumpriram a missão deles. Ei, nosso alvo é se tornar inútil para aqueles que nós já cumprimos o nosso propósito, para poder abençoar outros. Ou seja, serve com intensidade, serve para valer aqueles que Deus deu, até que Ele consiga andar sozinho, até que você se torne dispensável. É interessante porque a palavra de Deus diz que Deus escolhe os que não são, para confundir os que acham que são. Deus escolhe os paralíticos para carregar a cama. Enquanto eu orava hoje de manhã, lia, na verdade essa madrugada,
me veio muito em mente. Eu conheço muitos pastores, empresários, pessoas que já conhecem histórias de que muitos homens que andavam, quando estavam no telhado, caíram e viraram paralíticos. Naturalmente falando, telhado é o lugar em que pessoas que andam podem virar paralíticas. Mas quando Jesus está na casa, tudo se inverte. É de um telhado que desce um paralítico e ele começa a andar quando cai. Talvez quando você olha a sua vida, você fala: minha vida está de cabeça para baixo, minha vida está perdida. Eu até queria andar em 2022 com Deus, mas nem andar eu estou andando. Não tem problema. Hoje o telhado se abriu e você veio para o lugar certo. E Jesus está aqui dizendo para você: seus pecados estão perdoados. Eu te amo. Meu sacrifício é por você. Há um novo tempo, há um novo amanhecer. Depois das portas fechadas tem um telhado que se abre. Eu coloco pessoas na sua vida. Eu mudo o ambiente que você está inserido. Eu vou cercar você de experiências de fé. E eu vou fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar. Porque foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi. Está difícil lá fora, mas eu te digo, diz o Senhor, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque aquele que te chamou é fiel e justo para cumprir, para completar uma linda obra de Deus na sua vida.